Olha aqui, para fechar nosso capítulo 2, nós vamos fechar com essa partezinha que está faltando aí na página 40 de vocês. Ampliação e redução. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo, na apostila mesmo, porque são figuras, né, trabalhosas, difíceis e vai demorar se eu for desenhar aqui no quadro. Mas aqui, está falando de ampliação e redução. Então, ampliação e redução, em relação a uma figura, a gente vai trabalhar com figuras, ampliar não é aumentar de tamanho. Quando eu quero ampliar uma coisa, eu vou alterar o tamanho, eu vou aumentar o tamanho. Redução. Redução é diminuir, reduzir a figura. Mas o interessante de observar, eu já vou adiantar, é o seguinte: a figura não altera o formato. Se ela for um retângulo, ela vai continuar sendo um retângulo. Se ela for um triângulo, ela vai continuar sendo um triângulo. Se ela for uma estrela, ela vai continuar sendo uma estrela. Eu apenas vou ou aumentar aquela figura ou diminuir, mas o formato dela não modifica. E uma coisa muito importante em ampliação e redução. Presta atenção no que eu vou dizer. Os lados da figura alteram. Eles podem dobrar, triplicar, aumentar uma unidade, aumentar 3 ou diminuir. Pode dividir por 2, dividir por 3, mas os ângulos eles não são modificados. A gente sabe, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Se eu desenhar um retângulo pequenininho, aqui ó, ou se eu desenhar um retângulo grandão, os lados dele não são iguais não, tem tamanhos diferentes, mas os ângulos permanecem o mesmo. Então os ângulos não interferem em tamanho de lado não. Um retângulo, por exemplo, a gente tem 4 ângulos que a gente fala de 90 graus. São esses cantinhos aqui, esses quadrinhos. Mas aqui também ele é um retângulo. Aqui também nós vamos ter os mesmos 4 ângulos de 90 graus. Agora, olha a diferença de tamanho dos retângulos. Os lados podem alterar de tamanho. Ele pode aumentar daqui para cá, ou daqui para cá ele pode reduzir, tá? Mas os ângulos não alteram. Então já estou adiantando isso, porque vai ter coisas que a gente vai responder aí e vai perguntar com relação aos ângulos. Então já vão memorizando isso aí, ok? Então, na página 40 de vocês, nós temos aqui, ó, peguem para mim para a gente acompanhar juntos. Nós temos um plano cartesiano e nesse plano cartesiano aqui, o que está acontecendo? Nós temos uma figura, um retângulo verdinho e um retângulo laranja. Vamos ver o que está perguntando aqui ao lado? Esses polígonos apresentam a forma de qual quadrilátero? Que figura que é essa? Retângulo. Então já respondam aí. Letra B. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono ABCD. ABCD é esse pequenininho verdinho. Quando ele pede as coordenadas, ele está pedindo os pontos. O A, o B, o C e o D. Cada ponto não tem um X e um Y. Então, vocês vão completando a apostila aí e vão junto comigo. O ponto A, ele sai de 1 de X e encontra com 1 de Y. Então, o ponto A, abre o parênteses, vai ser 1 e 1. Ponto B, olha o ponto B. Ele sai de 3 de X e encontra com 1 de Y. Então, vocês vão pôr ponto B, abrir o parênteses, 3 e 1. X sempre primeiro e Y depois. Não esqueça desse detalhe. Ponto C. O ponto C aí, acompanha comigo. Ele não sai de 3 de X, encontra com quem de Y? Com 2. Coloque aí ponto C, então, 3 e 2. Ponto D. Ele sai de 1 de X, encontra com 2 de Y. Então, quem é o ponto D? 1 e 2. Fechamos a letra B. Letra C. Agora, escreva os vértices do polígono EFG e H. O polígono EFG e H é este laranja aqui, o grandão. Então, vamos lá escrever quem é o E. Repetindo, X primeiro, Y depois. O ponto E, ele sai de 3 de X e encontra com 3 de Y. Então, você vai para ponto E, abrir o parênteses, 3 e 3. Ponto F, ele sai de 9 de X e encontra com 3 de Y. Então, 9 e 3. Ponto G, ele sai de 9 de X e encontra com 6 de Y. Então, 9 e 6.
E ponto H, ele sai de 3 de x, encontrando com 6 de y. Então, ponto H, 3 e 6. Letra D. O que pergunta na letra D? O que é possível perceber em relação às coordenadas de ABCD e EFGH? Quando ele fala as coordenadas, é o ponto completo, o x e o y. Deixa eu dar um exemplo. Se eu pegar um ponto A, falar que esse ponto A é 1 e 3. 1 é a abscissa x, 3 é a ordenada y. Agora o ponto completo, tudo junto, a gente fala que são coordenadas, é o ponto todo, ok? Então vamos ver o que aconteceu? Já que vocês completaram a letra B e a letra C, o que aconteceu? Olha o ponto A, ele era 1 e 1. E o ponto E, né? Nós vamos olhar o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. O ponto E, ele foi 3 e 3. Então, repara, de 1 em 1 para virar 3 e 3, ele triplicou, tá? De 1 para 3, triplica. Pega o segundo ponto, que é 3 e 1, o B. Agora, vocês vão pegar o segundo ponto aqui, que é 9 e 3. O que aconteceu? De 3 para virar 9, triplicou. De 1 para virar 3, também triplicou. E o mesmo vai acontecer com o ponto C e G e D e H. Então, foi triplicado. Então, sim, esse aqui, ó, os lados dessa figura aqui, ó, da verdinha para a laranja, foi tudo triplicado. Triplicar é multiplicar por 3. E o que ele perguntou na letra E aqui, ó? O que aconteceu com as medidas dos lados de ABCD para EFGH? Os lados. Esse lado AB, ele tinha 2 quadrinhos. Esse lado EF, ele tem 6 quadrinhos. De 2 para 6 foi multiplicado por quanto? Por 3, então triplicou. Olha esse lado BC que sobe aqui, ó. Ele tem 1 quadrinho. E esse que sobe aqui tem 3 quadrinhos. De 1 para virar 3, o que aconteceu? Triplicou. Então, os lados foram triplicados, né? Então, essa é a resposta da letra F. O que ele pede na letra F? O que aconteceu com as medidas dos ângulos de ABCD para FGH? Estão lembrados do que eu falei no início aí da explicação? Os ângulos modificam? Inclusive, tem um exemplo aqui no quadro, ó. Esse mesmo retângulozinho que está aí, verde e laranja, é como se fosse o verdinho e o laranja. Aconteceu modificação nos ângulos? Não. Então, vocês vão responder aí na letra F, né? Os ângulos permanecem os mesmos ou permanecem iguais. É só entender que não tem modificação de ângulo. Modifica tamanho de lado, ok? Ângulo não se altera. Então, aí, nessa mesma página 40, dá uma olhadinha para vocês verem essas figuras bonitas aqui, ó. Essa aqui é original. Depois nós temos a laranja, a verde e a roxa. Então, vamos ver o que está perguntando aqui? Letra A. Quais têm a mesma forma? Pessoal, todas têm a mesma forma. Então, resposta todas. Elas têm tamanhos diferentes, né? Mas o formato é o mesmo. Então, ok, todas. Lá na letra B, que está na página 41, ele pergunta assim, ó. Com relação à medida dos lados, o que aconteceu da figura original A para a figura B, depois a C e depois a D? Olha aqui, de A para B, os lados. Esse ladinho aqui, ele ocupa 2 quadrinhos. Aqui ele ocupa só 1. Esse ladinho aqui, ele passa por 2 quadrinhos também. Aqui ele passa só por 1. Então, da figura A para a figura B, ele caiu pela metade. 1 é metade de 2. Então, a resposta que vocês vão colocar aí caiu pela metade. Agora, para responder a figura C, que é a segunda bolinha. Da figura A para a figura C, vocês acham que modificou alguma coisa com relação aos lados? Aqui é 2, aqui também é 2. Aqui vira 2, aqui também vira 2. Aqui sobe 2, aqui também sobe 2. Não alterou. Então, na C, permaneceu a mesma. Ou então, não se alterou. Agora, da A para D, que é a terceira bolinha aqui, ó, figura D, da página 41. Então, o que aconteceu?
Da A para D, a gente já viu que ela aumentou. Aqui ela tem 2 quadrinhos, aqui ela já sobe 3. Aqui ela desce 2, aqui ela desce 3. Aqui ela sobe 2, aqui ela sobe 3. Só que de 2 para 3, eu não vou falar, por exemplo, que dobrou, que triplicou. Eu posso falar, então, que aumentou uma unidade. Era 2, passou, tudo que é 2 lá, aqui é 3. De 2 para 3 não aumenta 1. Então, vocês podem responder nessa figura D aqui, que aumentou